Nós começamos na igreja um novo tempo, o tempo do Advento, e junto com o tempo do Advento, um novo ano litúrgico, o ano A. E durante todo este ano A, nós iremos refletir e meditar a respeito do Evangelho de São Mateus. É muito interessante, irmãos, abrirmos este tempo com o Advento. O Advento, vocês todos nós sabemos, preparação. Advento significa prepararmos para o Natal, para as festas que se aproximam, mas preparar também o nosso coração, preparar a nossa vida. Esses 4 domingos que teremos em preparação, as palavras são fantásticas. E, na verdade, elas querem exatamente abrir os nossos olhos, ajudar a cada um de nós, de fato, a não preparar simplesmente as festas e tudo mais, mas preparar a nossa vida. Nós sabemos que Advento, a palavra Advento significa vir, Cristo que vem. Nós sabemos que Cristo já veio na história, né? E estas primeiras dois domingos, nós vamos refletir sobre a vinda futura de Cristo, né? E depois os outros 2, aí vamos refletir a sua vinda quando ele veio, nasceu no meio de nós. Mas é interessante porque esta liturgia ela é marcada por uma imagem que todos nós conhecemos. É a imagem das 10 virgens. As 10 virgens, elas esperam o esposo. E é interessante que no meio da noite alguém grita: o esposo vem aí. E todas elas acordam e se preparam para receber o esposo. Na verdade, é esse grito no meio da noite que constantemente a igreja vem para dizer: olha, o Senhor vem, o Senhor vem. E é interessante isto, irmãos, porque isto é algo que deve mexer com a nossa vida, né? É claro que a vinda do Senhor, a primeira atitude não é nossa. A primeira atitude é de Deus. Deus quis vir no meio da humanidade. Deus quis vir na história da humanidade. Se encarnou na história da humanidade. Mas Deus continua vindo no meio de cada um de nós. Nós sabemos também, a igreja prega-nos a segunda vinda do Senhor, que será no fim dos tempos. Mas entre a primeira e a última, que é no fim dos tempos, tem a intermediária, que é esta aqui, nossa. Quantas vezes Deus aparece na nossa vida? Quantas vezes Deus passa na nossa vida? E será que nós, de verdade, irmãos, estamos atentos para perceber esta manifestação, esta passagem de Deus na nossa vida? E olha, irmãos, isso é fundamental para cada um de nós. Perceber esta presença. Ver esse Deus. Deus está no meio de nós. O reino de Deus está aqui. Será que eu percebo? Vocês percebem? E interessante que toda esta liturgia de hoje, ela está, e ela clama para cada um de nós a respeito disto. A primeira leitura do profeta Isaías, o profeta Isaías começa a dizer assim: vamos à casa do Senhor. Vamos para que Ele possa nos ensinar os seus caminhos, para que Ele vá à nossa frente, para que Ele guie a nossa vida. Irmãos, e como isso é importante. A igreja clama, a igreja grita para cada um de nós. Deus tem que estar presente na nossa vida. Quem é que rege a tua vida? Quem é que está à frente da tua vida? São as coisas do mundo? A tua vida é regida pelo trabalho?
A tua vida é regida por quê? Para ganhar dinheiro, para comer, para beber, só isso. Muita gente, irmãos, vive uma vida desta forma. Trabalhar, 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 para comer, para comprar, para consumir, para buscar os prazeres da vida. Muitas pessoas vivem na terra com a cabeça baixa. Não olha para o alto, não olha para o céu, não tem perspectiva de Deus. Mas nós, por isso que eu comecei esta missa dizendo que nós temos um privilégio muito grande de estarmos aqui, de podermos escutar a palavra, de ser este povo escolhido por Deus, como era Israel. E por isso o profeta Isaías diz: acorda, Israel. Porque o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Ele quer destruir aquela imagem errada que existe dentro de nós, para criar uma realidade nova, irmãos. E qual é essa realidade nova? Deus quer incutir, infundir em cada um de nós o seu amor. Não vai haver mais guerra. No final do profeta Isaías, ele fala isso, né? Que todas as espadas, todos aquilo que destrói o homem será destruído. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Sabe o que significa isso? Isso não é a arma, porque a arma está dentro de nós. Sabe o que significa isso? Ódio, mágoa, ressentimento, egoísmo. É tudo isso que destrói a humanidade. É tudo isto. E se nós de verdade não estivermos atentos e nos deixar guiar pelo Senhor, Deus passa, irmãos, e você não vê, você não percebe. E será que você é cristão de fato? Será? Por isso que o Evangelho de hoje também vem colocar justamente isto. Quando eles perguntaram para Jesus, quando vai vir o Senhor? O Senhor falou, olha, não cabe a nós dizer quando é o dia. Quem sabe do dia é Deus. Não é nem o Filho, nem ninguém. É só Deus. E aí, então, a palavra de hoje, né? A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Lembrar a Arca de Noé? Acho que vocês já leram e já sabem um pouco o que é a Arca de Noé, né? A Arca de Noé significa que Noé era um homem de Deus, um homem que tinha a iluminação de Deus na sua vida. Deus apareceu para Noé e disse, olha, construa uma arca, porque vai vir um enchente, vai vir um dilúvio. E Noé, irmãos, e mais algumas pessoas começaram a construir a arca, né? Construir a arca. E o que aconteceu? Muitos passavam perto de Noé e gozavam ele. O que você está fazendo? Aqui não tem nem rio, nem mar. O que você está fazendo nessa arca? Você é doido, você é louco. Falta o parafuso. Mas Noé confiou em Deus. Até que começou a cair a chuva. Até que veio o dilúvio. E aí, não tinha mais jeito. Hoje, Deus quer construir essa arca, que é a igreja na nossa vida, na minha e na cada um de vocês, para que de verdade, quando venha o dilúvio na nossa vida, nós não fiquemos desesperados. Quantos acontecimentos, às vezes, faz com que o barco estremeça. E se você não tem Deus na tua vida, como você vai ser? Como você vai agir? Por isso é necessário, irmãos, e tudo isso que fala aqui, ó, muitos, ele continua assim,
Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. O que significa isso? Viviam a vida da terra, né? Só buscava as coisas da terra, buscava as satisfações do mundo, buscava as coisas do mundo, comer, beber. Hoje em dia tem a pornografia, tem um monte de coisa aí, e que muitas vezes nós nos deixamos levar pelo mundo, pelas coisas do mundo e pronto. Esquecemos de Deus. Nos deixamos levar pelos nossos impulsos. Impulsos, irmãos, todos nós temos, da carne. Mora dentro de nós. É preciso brecar esses impulsos. É preciso vigiar. É por isso que o advento nos chama a isto. Olha o que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Vós sabeis em que tempo estamos. O tempo aqui de Noé, o tempo de São Paulo, o tempo de Jesus Cristo, não é diferente do nosso tempo, não. Não é. É a mesma coisa. Tudo que acontecia lá, acontece aqui. Do mesmo jeito. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vem adiantada, o dia vem chegando, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias, bebedeiras, nem orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidade. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Interessante isto, né, irmãos? Por isso que nos convida a acordar e não ficar dormindo. Esta realidade que Jesus Cristo aqui coloca, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro vai ficar. Não é... É claro que a gente sabe, irmãos, que ou o Senhor vem, e a gente tem que estar pronto para acolher o Senhor, ou nós vamos ao encontro do Senhor, porque todo mundo vai morrer, não vai? Quando? Você sabe o dia da tua morte? Não. Pode ser que acaba a missa, vai ali, pum, pronto. Acabou. E por isso nós temos que estar sempre atentos à vontade de Deus na nossa vida, para que de fato, nós estejamos preparados. Aqui quando fala que um foi arrebatado e o outro foi deixado, não significa, Deus não é egoísta, irmãos. Deus quer salvar todo mundo. Não é Deus que faz seleção. Este eu quero, este eu não quero. Não é Deus. Quem faz a seleção somos nós. Ou você segue o Senhor, e aí você é arrebatado. O que significa ser arrebatado? Entender as coisas de Deus. Enquanto você viver neste mundo, se você só procura as coisas do mundo, você vai entender o que é de Deus? Não. Mas quando você tem a iluminação de Deus, quando você está dentro da igreja, dentro dessa barca, e Deus ensina, fala, e fala através do quê? Da palavra. Fala através do quê? Dos mandamentos. Fala através do quê? Das virtudes cardeais e teologais. Todos nós temos tudo, temos a graça da Eucaristia. Temos a palavra que sempre nos admoesta. Se eu escuto e se eu acolho isso, minha vida vai transcendendo. Eu vou começando de verdade, a me desapegar das coisas do mundo. E a experimentar o amor de Deus em tudo. Não só na hora boa.
também na dificuldade, também no sofrimento. Né? Entendo por que o sofrimento, por que a dificuldade. Por quê? Porque tenho Cristo, tenho Deus. E isso é importante para cada um de nós. Por isso o tempo do advento é maravilhoso. É este Deus que fala: acorda, abre os olhos, não fique dormindo. Não viva esse mundo simplesmente por aquilo, não se deixe seduzir pelas coisas. Aqui quando Jesus fala assim, é a última coisa que eu falo, quando ele diz assim, se o ladrão vai na tua casa, se você fica sabendo que o ladrão vai na tua casa, você vai dormir? Você não dorme, você não fica tranquilo. Fica? Não. Você vai fazer o quê? Ficar acordado. Para proteger o quê? Os teus bens. Né? Então, quem é o ladrão? É o diabo. Que quer roubar a graça de Deus de nós. Que quer roubar o privilégio de podermos nos encontrar com Cristo. Por isso a própria leitura fala, vigiai, não deixa que o ladrão entre e roube e te tire a graça de Deus. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem está vindo sempre. Né? Vem a nós, né, para nos mostrar aquilo que é o verdadeiro, aquilo que traz a verdadeira felicidade para cada um de nós. Aproveitemos deste tempo, irmãos, para estarmos unidos ao Senhor e para que, de fato, esta vinda dEle nós a percebamos. Não só nesse tempo do Natal, mas em todo esse tempo, em todo esse ano, né, para que nós estejamos de fato unidos ao Senhor.